Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 estrelas, hoje as duas uniformizadas aqui, ó, com as camisas que a gente ganhou no último evento, maravilhosa. Eu e o Carlos a gente vai deixar para a próxima. Uma coisa importante, pessoal, a gente está no podcast agora, procure nas suas plataformas aí e ouça a gente no seu tempo livre. Também curta a nossa página e compartilhe com quem você achar importante. Nós vamos falar hoje sobre garagens em condomínios. Vocês acham que as garagens são os problemas? Ou o problema é quem usa as garagens? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vanessa, quer começar? Olha, as garagens elas passam a ser um problema individual quando efetivamente elas vêm com o problema das construtoras quando entregam os empreendimentos. Vagas tortas, mal delimitadas, que não atendem aos critérios das prefeituras dos locais onde os condomínios estão sediados. Aqui a gente fala de São Paulo, mas a gente tem um programa para o Brasil inteiro. Bom, um dos maiores problemas que eu enfrento hoje nos condomínios são com vagas que não são dos próprios proprietários, ou seja, as vagas que não são escrituradas, né? Porque se elas são escrituradas, elas são de propriedade dos moradores e eles que lutem depois com os problemas que eles tiverem com vícios ocultos, enfim, com as construtoras ou com quem comprou, quem de direito. No entanto, quando as vagas são de uso coletivo, que a gente fala que há o sorteio ou a figura de manobristas, quando há manobristas não tem problema nenhum, porque os manobristas acabam colocando os carros, retirando, enfim, mas quando essas vagas são mediante sorteio e alguns moradores acabam tendo veículos muito superiores, muito maiores do que as delimitações de vagas, a gente enfrenta sérios problemas. Por quê? Porque os moradores, eles não entendem, não têm a consciência de que eles devem ter veículos apropriados do tamanho das delimitações das vagas que o empreendimento possui. Eu não posso ter uma L200 e ter uma vaga P e achar que o condomínio tem que ficar quietinho quando a vaga... Ou te arrumar uma vaga. Como é que é? Não, arruma uma vaga pra mim, Pri. Meu carro tem que caber ali na vaga. Eu preciso contar pra vocês. Uma vez em uma assembleia, você falou, mas meu carro não cabe na minha vaga, você tem que resolver. Aí eu falei, você compraria um sofá que não cabe na sua sala? Aí a pessoa me olhou. Eu falei, então, comprou um carro que não cabe na vaga, não pode parar na vaga, sinto muito. Não dá pra fazer milagre, nós não somos milagreiros. Nós não somos milagreiros. O Carlos tem uma puta caminhonete. Como é que ele vai conseguir colocar um carro na vaga do cantinho, pequenininha, que dá pra um carrinho pequeno? Fala um carrinho pequeno. 500. O meu. Eu comprei o meu carro, não é mentira. Eu tinha um carro que era sedã. Aí na hora de escolher o carro novo, eu falei, vou pegar um bem pequenininho, porque essa garagem é uma... E foi, E nem é tão ruim, né? Mas o Ticotinho tá muito mais fácil de estacionar. Esse é o princípio do bom senso, né? Se você tem uma vaga pequena no seu apartamento, você vai comprar um carro que se adeque. Mas é o que a Vanessa acabou de comentar. Infelizmente, nem todo mundo tem o mesmo bom senso e acha que o condomínio é que tem que dar um jeito. Tem que se virar. As pessoas esquecem. Não, e não vai só nessa história do tamanho, né, Carlos? Vai na história da segurança. Por que eu não posso entrar? Não é porque eu não posso entrar. É por que o táxi não pode entrar na garagem do prédio? Meu Deus. Porque o mesmo eu vi a revolução mais burra porque que eu já vi na minha vida. O entregador não pode levar a pizza até o meu apartamento. Mas foi exatamente... eu vi a revolução mais burra numa assembleia, repleta de gente, e as pessoas dando razão a essa pessoa. Outra coisa, garagem não é depósito de objetos. Eu tive um caso de um jogador de futebol, de um dos condomínios que eu fui síndica, que ele ganhou uma mesa de fute-cabeça. Eu juro pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar nisso na vida. É uma mesa que parece uma mesa de ping-pong, onde a pessoa fica de um lado, o outro do outro. E eles fazem... E eles fazem realmente jogo de cabeça, de jogar a bola um pro outro. Consigo pensar nisso. Tipo vôlei com a mão. Depois eu te mostro. Com a cabeça. E aí, ele ganhou uma mesa personalizada e disse, olha, não cabe no meu apartamento. Eu vou deixar aqui na base. Aí eu disse,
Ele disse, eu ganhei de presente e não cabe no meu apartamento. Eu falei, tá aí, o que eu tenho a ver com isso? Ele disse, então eu vou deixar na área comum do condomínio. Eu falei, é uma doação pro condomínio? Mesmo sendo uma doação pro condomínio, eu tenho que levar pra assembleia, porque nem todo mundo é corintiano. Imagina os palmeirenses, ia gostar de ter no seu condomínio uma... Eu falei, não é assim que funciona. Votaria contra. Mudou até o semblante. Votaria contra. Votaria contra. Aí eu falei, tem que aprovar em assembleias. De repente, sou santista, eu não quero. Sou palmeirense, eu não quero. Não é assim, vou doar e você tem que aceitar. Eu falei, a assembleia vai ter que aprovar. As pessoas só... desculpa te cortar, mas assim... As pessoas querem resolver o problema delas... Entuchando no outro. Passando pro condomínio. Não, e assim... Resolver. E depois, o pior não é só isso, né? O pior é assim... Isso a gente já passou várias vezes. Ela quer resolver o problema dela momentâneo. Ela não tem onde deixar, então ela doa pro condomínio. Aí, assim, o problema passou a ser do condomínio. Não, aí lá na frente ele arruma onde colocar e ele quer de volta. Não, e ele falou... Mas daí ele falou, não, pera um pouquinho, mas eu não vou doar. Eu falei, você não pretende doar pra deixar na área do condomínio? Não, eu vou deixar lá porque eu não tenho espaço no meu apartamento, mas eu não tô doando pro condomínio. Eu falei, negativo. Só falta falar que não é pra ninguém usar. Aí ele falou, não tem problema, se a senhora tá criando casa e não vai me ajudar, vou colocar nas minhas 2 vagas de garagem. Eu disse, negativo, você não vai colocar nas 2 vagas de garagem porque é a vaga para veículos automotores. Tia, tu é muito chata, não sei o que, aquela coisa toda. Eu falei, por favor, respeita aí, tá tudo bem. O que aconteceu? Ele foi lá e colocou nas áreas comuns, perto da vaga dele de garagem. Eu falei, lá não pode. Aí mandei multa, não sei o que. O cara criou um baita do embaraço. E aí os moradores ficaram sabendo. Essa mesa aqui desse time não entra no nosso condomínio. Não vamos aceitar a doação. E aí, por quê? Porque ele foi reclamar no grupo dos condemônios. Como se eu, a tia, tivesse criado uma tia chata, né? Porque a garagem tinha que deixar colocar a mesa lá na garagem. Aí ele falou, a garagem é para meu bel prazer. Eu falei, não, a garagem é pro seu bel prazer, pro seu carro, dentro das limitações da Você sabe obra. o que eu já vi fazer, É pro seu bel prazer, desde que esteja previsto isso na convenção. Normalmente não está. Você sabe Ela que está eu já- dizendo que é para guarda de veículos e de motos e não de qualquer coisa. Eu já vi um cara fazer nessa mesma linha. Ele queria colocar um móvel, eu não lembro o que era direito, mas era uma coisa que não podia, porque na vaga só pode ter veículos e ponto, né? E ponto. E na maioria tá escrito um só. Então você não pode colocar a moto e colocar o carro, mesmo que caiba, tem algumas que proíbem. O cara comprou uma carreta, que é um veículo, né? E colocou o móvel em cima. Uma Kombi véia. Era outro. E colocou em cima. Eu tive um caso da mulher pegar uma jacuzzi. Na verdade, não era uma jacuzzi, era mais um ofurô. Parecia ter uma jacuzzi, mas pra mim era mais um ofurô. E ela colocou na vaga de garagem. Mas queria usar? Aí eu pensei, bom, ela não é possível que ela tenha feito isso, né? Isso na calada da noite. Vai ela retirar, pegou. né? Ela falou, bom, ela não poderia, mas ela vai retirar isso. Daí ela disse, não, eu não vou retirar. Eu ganhei de presente e eu vou querer depois, futuramente, colocar no meu apartamento. Aí eu disse, não. Futuramente quando, amanhã. né? Futuramente a senhora vai deixar na garagem. As garagens são minhas. E detalhe, nessa época nem havia sido feito o sorteio das vagas de garagem. O que o pessoal fazia? Parava onde podia, parava onde dava, e ela lá com aquela... Eu falei, não, a senhora tem que tirar isso imediatamente. Hoje, o quê? Você está infringindo o meu direito de propriedade. Propriedade sobre o quê, senhora? A minha vaga... Eu falei, primeiro que essa vaga nem é sua. O que é seu aqui é seu furor. Segundo, que é a opção. E ela criou um baita do embaraço. Você vai ter que resolver. Onde é que os meus filhos vão ficar no dia de calor? Eu falei, com certeza não vai ser na garagem, nem no ofurô da garagem. O pessoal é louco mesmo, sabe? Mas é esse ponto, né? A pessoa, ela transfere o problema dela pra você. Não, então, é a história da chuva. Como o táxi não pode entrar e eu tenho que sair com as 8 malas que eu vou viajar? Nossa, é muita... Gente, para! Eu vou falar, tem coisas que a gente vê e fala assim, não é possível. Sabe onde é que a gente recai? Naquele velho... Bom senso. Não só bom senso, agora eu vou um direito pouquinho além. umbilical. É o direito umbilical, as pessoas pensam única e exclusivamente na sua comodidade. É legal que o condomínio pense na comodidade dos moradores, mas levamos em consideração que aquilo que gera comodidade também pode gerar insegurança. E aí o condomínio vai dizer, o que eu prefiro mais, ter segurança ou ter comodidade? Porque pelo princípio, pode colocar um ofurô, então tá bom. Se eu estiver reformando o meu apartamento, vou pintar ele todinho, eu vou comprar um monte de lata de tinta e deixo na garagem. Produto inflamável,
Se tiver algum problema, algum incêndio, alguma coisa, Assistam um programa que nós fizemos sobre sobre o incêndio que a gente passou. né? Sabe, as pessoas, de novo, as pessoas pensam em resolver o problema delas, que é o que você falou, Rogério, e esquecem que o problema delas não necessariamente precisa ser um problema coletivo. Não, e o Então, problema que delas pode causar um... sem contar esse detalhezinho. A garagem, pessoal, normalmente é para guarda de veículos, automotores, quando muito, e aí eu vou no famoso bom senso. A gente tem condomínio que só pode guardar um veículo por vaga. Eu já tive situação, e aí é decisão minha, eu corro aí, eu tô ciente daquilo que eu estou fazendo. A vaga é grande, cabe o carro da pessoa e cabe a moto sem que ela ultrapasse o limite da sua vaga, das demarcações, eu vou criar caso com esse morador? Pra quê? Eu também acho que não tem necessidade. Sensor. Ou até a prova da Assembleia. Você Agora, leva uma até pra coisa é Assembleia. diferente. Se ele tem uma vaga pequena e ele quer colocar um carro mais uma moto que vai invadir a vaga do lado ou a vaga atrás ou da frente, desculpe, aí não vai fazer porque É o caso das teu direito bicicletas. tá infringindo o direito dos outros. Esses dias a gente eu tava voltando pra casa e eu olhei naquelas telas do elevador do prédio que a gente mora, onde a gente não é síndico, e aí tava assim, é proibido as crianças brincarem na garagem. Eu falei, cara, alguém precisa falar um negócio desse? Então, como é que a precisa. pessoa deixa as crianças andando de bicicleta na Então, garagem? mas precisa, porque eu tive um caso, inclusive, de atropelamento num dos condomínios de Mas garagem. é um risco natural É. que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Criança tá brincando, tá distraída. Você acha que a criança vai se Sim. preocupar se vai sair um carro de trás do outro? Ela simplesmente tá ali E se brincando. você não coloca a placa de sinalização, vamos falar, mas não tinha nada dizendo que não podia. Mas olha, o regulamento interno já traz que não pode. Ah, mas cadê a sinalização? Convenção já, a maioria das convenções traz já está também. escrito que não Sim, pode. mas as pessoas só falam, mas cadê a sinalização? O síndico não fez. Olha, você é responsável. É. Não fala isso. É a mesma coisa da história da Mas é surreal, né? Não tem nada a ver, mas falando da sinalização e trazendo uma analogia, né? A questão do cigarro, né? Nossa. É uma lei, agora é uma lei federal, Lei federal. né? Sim. Que você não pode fumar em ambientes fechados. E aí o cara tá fumando no condomínio e ele fala, mas eu não sabia, não tem placa. Cara, não precisa de placa. É lógico que a placa Não tem seria um cuidado a mais, assim, não seria uma coisa inútil. Mas você tem que ter ciência do que você pode e não pode fazer. Você anda na rua, O tem uma síndico não é placa, não babá. mate. Exatamente. Não atropele a pessoa que está atravessando na faixa. Você não precisa ser babá das pessoas, né? As pessoas têm que saber os direitos e os deveres dela, e não só os direitos. É aquela que você falou. Meu direito de propriedade e o seu dever... Como de cidadão e de como condômino. Isso não vale. Só vale, só vale o direito. É gente louca. Outra questão, né? A questão de vazamento de óleo dos veículos nas Isso. vagas. O faxineiro não está limpando adequadamente a minha vaga de garagem. Não Porque o óleo tá vazando e a faxineira não limpou. Eu falei, puxa, o óleo tá vazando, a senhora não foi no seu mecânico? Eu vou no mecânico pra quê? Olha, você vai no seu mecânico para poder fazer a regulagem do óleo, porque a senhora, inclusive, Não agora... é normal óleo pingando do motor. Foi até bom a senhora ter me falado, porque eu até vou mandar uma advertência para a senhora, porque agora que eu estou vendo um problema, eu não posso fingir que não estou vendo. Eu vou mandar uma advertência, se a senhora não resolver o problema, a senhora vai ser autuada e vai ser multada, e não é obrigação dos nossos faxineiros ficarem limpando o óleo. Você lavar a garagem, limpar a garagem como um todo, que tá tudo acontecendo ali, ok. Agora, falar que a faxineira tem que ir todos os dias, na vaga dela, limpar o óleo que tá respingando do carro dela, não é natural. Eu já fiz limpar e recuperar a pintura da vaga que tava Era desgastada. epox. Não, a marcação da vaga, o óleo estragou. Porque tinha o número da vaga e o óleo estragou. E combustível, já passaram por isso? Vazamento de combustível num dos veículos, aí veio um engenheiro químico e ele veio e falou com farinha. E aí o que ele fez, ele viu, ele era subsíndico até do condomínio e eu não sabia, eu desconhecia isso. E ele falou, olha, eu sou engenheiro químico, não sei o quê, é combustível, a gente vai simplesmente jogar a farinha,
em toda a extensão ali do vazamento do combustível. E depois que absorver, chupar aquela farinha, a gente vai e limpa. A gente pega um rodo, ele ainda um rodo, puxa tudo, põe na pá e joga no lixo. Eu nunca tinha passado por isso e não sabia. E aí, naquele dia, quando ele jogou a farinha, começou a ventar. E aonde é que a farinha foi parar? Nos outros carros. Nos outros carros. E aí, os moradores dos outros carros vieram e falaram, olha, condomínio vai ter que lavar o meu carro justamente porque a farinha sujou. Aí, nesse dia, ainda bem que era o subsíndico do condomínio e ele é morador também, ele falou, não, então vocês cobrem do cara da vaga e aproveitem e paguem também os meus honorários. E a minha farinha. Passando a farinha, ainda passar o rodo e ainda limpar. Meus honorários de engenheiro químico. Cobrem do outro. E é verdade. Claro. Olha, a gente resolveu um problema que era de responsabilidade do veículo que transbordou ali o combustível. Lamentar a fatalidade, mas ele tem que reparar os danos decorrentes. Lava os carros dos outros. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente comentar, até passo pro Carlos, porque ele falou menos, e a Priscila. Tranquilo. Falei muito semana passada. Vou compensar. Sobre as vagas travadas, né? Tem condomínios que tem 4, 5 vagas travadas e com sorteio, né? E o síndico não tem nada a ver com essa combinação entre os usuários das vagas. Então, assim, você tem que ser uma pessoa... Você vai morar numa comunidade, num condomínio. Você não pode ser fechado e não falar com ninguém. Se o seu carro está travado por um outro, você tem que combinar com o outro que usa o como vocês vão fazer. Acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. A Vanessa falou de alguns problemas de ser área comum, etc. A gente está vivenciando um problema de garagem que eu estava conversando com um advogado que está assessorando no caso, que é muito comum em prédios mais antigos. Eu falo mais antigos com mais de 50 anos. E também nós vivenciamos o mesmo problema em um prédio novo, que tem menos de 10 anos. A falta de garagem. Você, teoricamente, tem 22 garagens, mas na prática tem 17. Falta de vagas. Faltou a vaga. A construtora não entregou aquelas vagas. Mas aí não é um problema que não tem muito... No prédio que tem 50 anos... Não tem e mais no prédio que tem... A construtora nem existe mais, provavelmente. Vai dar outro programa aqui, que eu vou colocar um outro problema para vocês. Nesse prédio de 10 anos, eles entraram com a ação. O único meio que a construtora teve de resolver o problema é indenizando. Eles indenizaram as 4 vagas que faltam. E aí, o que você faz? E aí, o que você faz? Onde você enfia 4 carros? Então, se o cara se for indenizado... Mas você indenizou o condomínio. Não os proprietários? Não os proprietários. Porque as vagas são indeterminadas. E não dá pra repintar? Porque eu tive um caso de um condomínio que a gente conseguiu repintar todas as vagas já são muito pequenas. E já tem problema de... E aqueles que você coloca assim... Não cabe. Mas seria uma saída. Isso, aquelas mesmo de lateral, se não cabe... Só que você precisa ter Você precisa ter um funcionário lá pra não cuidar. É um manobrista, é um garagista. Eu entendo que numa situação dessas, e isso é muito comum em prédios com vagas travadas, principalmente prédios novos, já vem previsto na convenção que o condomínio terá que ter um garagista. Mas as pessoas não querem esse custo, né? Sim, mas aí é que tá. Aí, de novo, leva para a convenção, leva para a Assembleia e fala, pessoal, a única forma de solucionar isso aqui é com garagista. Um garagista significa tantos reais a mais no condomínio no final do mês de cada um. Ou... Se é, por exemplo, 2 vagas, uma trava a outra, aí eu entendo mais razoável os moradores entrarem em acordo para ficar Pra gente ter um garagista 24 horas no condomínio, eles precisam de mais ou menos 15 mil reais por mês. Sabem que eu conheci um condomínio... Eu acho que é mais. Eu diria para você de 20 mil para cima. Isso aí, uns 25 eu conheci um condomínio de 400 famílias. E assim, eu fui lá para conhecer, não sei o quê. E o que eles fizeram? Eu achei muito inteligente. Embora seja esquisita a forma de fazer, eles colocaram trilhos. Eu tinha um condomínio... E aí, um do ladinho do outro, ou seja, todos os espaços muito bem apertadinhos, mas aí o morador, ele tinha que fazer tipo uma jogada. Puxava o trilho de um lado, puxava o carro do outro lado, aí saía com o dele. Eu tenho um condomínio assim. E funcionou. Pelo menos lá tá funcionando. Só que foi a instalação do trilho, quem fez fomos nós, justamente por conta de ser um prédio um pouco antigo. A construtora, quando entregou um número de vagas que não era correspondente fisicamente. No mapa tava ok, mas fisicamente elas não tinham como existir. Até porque,
por exemplo, 3 vagas do segundo subsolo, na verdade, existiam no mapa, no papel, mas na verdade foi feito um reservatório de água. Ou seja, não tinha. Então não tinha como. Não é nem que foi feito depois, né? Porque o Então, reservatório já para não se estava lá. contratar um garagista, como Fizeram. eram poucas unidades, 16 unidades apenas, optaram por fazer os trilhos. Os trilhos. Funciona, Com gente. isso, Funciona, mas eu paro pra pensar qual é a responsabilidade do condomínio caso aconteça algum acidente. Então, lá, furtos e danos, o condomínio não se responsabiliza. Não, mas por Por, colisão. Aí o que pode coisa. colocar câmeras voltadas para aquela questão e os moradores que efetivamente trouxerem qualquer prejuízo ou dano para o carro vizinho, ele é o responsável. Mas aí trabalha no monitoramento e coloca em assembleia. Sim. Gente, fala, Desculpa. Carlão. Não, vai lá, finaliza, pode ir. Só um ponto aqui também importante. Caso haja garagista no prédio, e existem prédios mesmo que já tem esse serviço contratado, aí o condomínio passa a ser responsável Sim, é verdade. por qualquer tipo de colisão e tal, uma vez que isso já deve estar previsto na própria convenção e no seguro, né, do condomínio. Isso. Então, exatamente. isso também tem um detalhe, porque normalmente, quando não... Qualquer tipo de colisão, acidente, a gente tem que reforçar que o prédio não tem Aliás, qualquer tô em tipo de dúvida. responsabilidade nisso. Se for do trilho, se eu peguei o trilho... Quem instalou o trilho foi o condomínio. Sim. O cara não tem onde estacionar o carro se não for no trilho. E aí eu me enganei e peguei meu 580 e bati nessa caminhonete. Eu entendo que continua sendo a responsabilidade do morador e não do condomínio. não foi- ele reparou o dano, ele fez o dano, ele tem que que reparar. cometeu o dano. Mas eu Até cometi porque o o dano por trilho causa do foi trilho. aprovado. Sim, mas Então, o trilho Vou fazer foi o papel de aprovado. morador. Existe o treinamento também Sim. para os moradores, aí funciona muito bem. Eu entendo que a responsabilidade só passa para o condomínio se foi um funcionário ou um prestador de serviço do condomínio que Ou, que olha, produziu- outra coisinha, ou o trilho não teve a manutenção adequada e devida, foi graxa, faltou algum problema. Mostrar que efetivamente foi um problema por falta de manutenção. Aí eu entendo que é uma Mas aí a concorrente. pessoa não teria como movimentar. Você entendeu? A cabeça começa a Agora eu vou dar viajar. de advogado do diabo. Mas aí, se o problema fosse no trilho, não haveria movimentação, não colisão. Não, haveria. Ou pôs graxa demais, o negócio tá deslizando demais. Mas mesmo deslizando, esses que trilhos, tem eles têm travas eles têm automáticas. travas. Você não consegue ir além de um determinado ponto. Então, só se as travas estiverem com problema. Aí sim. entendeu? Aí pode ser considerado do condomínio. Gente, tem Falta de assunto aqui manutenção. pra vida, mas acho que o importante que a gente quis colocar aqui é que, geralmente, as vagas não tem problema, né? A não ser nos pontos que a Vanessa colocou aqui. As vagas hoje em dia são menores, os carros são maiores, mas quem tem que se adaptar a isso são os donos dos veículos e não os condomínios aumentarem as vagas para atender aos condôminos, né? Acho que o nosso ponto era esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal para não perder os nossos conteúdos. Deixa seu like e a gente está no podcast. Dá uma olhada nas suas plataformas. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.